Olá pessoal, boa tarde internauta. Prazer estar aqui no programa Primeira Página, interinamente novamente, substituindo o meu amigo jornalista Luiz Carlos Franco. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre coaching, carreira, empreendedorismo e nós vamos continuar com as intersecções nesse assunto. Hoje eu trouxe um assunto extremamente atual, que é o crowdfunding. Não se assuste com o nome, nós vamos aqui explicar tudinho para vocês. Falar um pouco sobre empreendedorismo e como empreender nesse cenário econômico delicado que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Eu trouxe aqui para conversar com a gente hoje o Ricardo Politi, um jovem com menos de 30 anos de idade, um cara que eu conheço já há uns 5 anos, aqueles que a gente chama daqueles tubarões de mercado, é um cara extremamente envolvido no ambiente empreendedor, no ambiente de financiamento a empreendedores, e hoje ele vai, acho que, mostrar para a gente aqui quase que um dicionário desse ambiente. Nós vamos primeiro falar um pouco sobre teoria e depois a gente vai evoluir para oportunidades. Obrigado pela presença, Ricardo. Gil, é um prazer enorme estar aqui com você. Acho que é muito bacana para todos os internautas aí a gente poder trazer um pouquinho desse conhecimento sobre empreendedorismo de alto impacto e todo esse movimento de startups que muita gente não conhece e que nós que estamos vivendo esse mundo de perto, é tão bacana, é tão recompensador poder compartilhar esse conhecimento. Quem sabe a gente contagia mais pessoas aí para entrarem nesse barco com a gente, porque é esse tipo de empreendedorismo que muda o país, o empreendedorismo de alto impacto. Maravilha. Eu acho que assim, hoje o primeiro foco do empreendedor, né, é o cara que normalmente está precisando de alguma coisa, precisando chegar em algum lugar, não sabe como chegar lá, então é o cara que dá muito a cara para bater, né, Ricardo? E eu como atuo bastante dando consultoria e mentoring para esses caras, eu vejo, aparece muita coisa na minha frente, né? Você como empreendedor, você já foi atrás de financiamento para os teus negócios? Você é o cara que mostra os seus projetos para os seus melhores amigos? Como é que você trabalha esse assunto? Legal, acho que essa é uma pergunta extremamente pertinente, porque nós atuamos justamente com captação de recursos, certo? Então o pessoal brinca no mercado, às vezes, né, é casa de ferreiro, espeto de pau. No nosso caso não é. É totalmente o oposto. A gente acredita tanto no nosso modelo de captação, que é o tal do crowdfunding, do equity crowdfunding, então operações de financiamento coletivo envolvendo participação acionária nas empresas, que nós também nos capitalizamos 2 vezes por este modelo. Então as 2 vezes que a gente teve necessidade de capital semente, né, a primeira delas R$200 mil em julho do ano passado e no começo desse ano R$500 mil, a gente optou por ir por esse modelo de captação, captando no crowd, captando pela multidão, ao invés de ir diretamente com o investidor anjo, ao invés de bater num fundo, ao invés de captar num edital de inovação e por aí vai. Mas a gente acaba vivenciando esse dia a dia, muita gente buscando capital empreendedor para suas iniciativas, tanto no momento mais inicial, para tirar uma ideia do papel, ou mesmo num estágio mais de validação e growth, que aí é um capital que ele vem no momento onde a empresa já validou algumas premissas, mas ainda é uma startup, ainda é uma empresa no momento inicial, com os seus primeiros clientes, às vezes até sem faturamento. O empreendedor hoje ele tem algumas formas de captar dinheiro, né? Assim, ele pode pegar o dinheiro emprestado da família, dos amigos, evoluindo ele pode ir para um venture capital, né? Uma empresa especializada em dar esse tipo de dinheiro. Ele pode ir atrás do investidor anjo. Eu, por exemplo, já fui investidor anjo em 3, 4 empresas e estou muito satisfeito em participar do conselho dessas empresas, é uma participação ativa. E eu acho que assim, o business que o Ricardo montou via Brota Brasil, que é a empresa na qual ele é sócio e um dos fundadores, é uma maneira organizada de você captar dinheiro no mercado para financiar empresas de empreendedores, startups de afins, correto? Perfeito, perfeito. Hoje você é regulado por alguma autarquia, como é que funciona isso? Legal. Antes de entrar nesse ponto, eu queria só pegar o gancho do que você comentou, que realmente é importante que todo empreendedor conheça as diversas fontes de capital existentes aí para ele se alavancar, para ele começar o seu negócio. Como o Juliano falou, você consegue buscar esse capital. O primeiro capital, obviamente, ele pode vir do banco, né? O próprio cartão de crédito do empreendedor, às vezes, é aquele financiamento no momento mais inicial, mas aí você pode buscar com Family and Friends, que é a sua rede de contatos, você tem investidor anjo, você tem aceleradora, você tem editais de subvenção, que é um capital a fundo perdido, que você pega do governo, que você não tem que dar nada em troca, em contrapartida com participação acionária. E obviamente existem uns fundos, né? Fundos de capital semente, fundos de venture capital, mais à frente o private equity, quando a empresa ela já está num estágio subsequente. E o nosso modelo é um modelo novo, né? Então, comentando um pouco sobre a inovação e aí entrando na questão da regulação. A operação de crowdfunding, de financiamento coletivo,
não é algo novo. A primeira operação de crowdfunding conhecida assim, na história foi em 1800 e pouquinho, quando a França deu para o município de Nova York a Estátua da Liberdade. E Nova York ficou sem dinheiro para finalizar o assemble, a montagem da Estátua da Liberdade. Então eles colocaram no jornal, se cada um dos cidadãos dessa cidade doar $1, a gente consegue finalizar a construção e ainda sobra dinheiro. E deu certo, as pessoas doaram e eles conseguiram, através do crowd, da multidão, financiar a finalização da Estátua da Liberdade. Então, o conceito do financiamento coletivo é aquela história de grãozinho em grãozinho a galinha enche o papo. Ela já existe no Brasil desde 2011, em operações que normalmente são para financiar projetos culturais, projetos sociais, e que normalmente é uma doação, é algum apoio onde não existe contrapartida financeira. Tem um pouco de altruísmo aí. A pessoa ela realmente quer doar aquele dinheiro ou usar aquele dinheiro para apoiar e ganhar em contrapartida, às vezes, uma pré-venda de um ingresso de um show ou de um filme que ele está ajudando a financiar. No nosso caso, é exatamente esse tipo de operação, porém envolvendo participação acionária. A pessoa que está na outra ponta, botando 1.000, 2.500, 5.000, 10.000 reais para ver uma empresa sair do papel, uma startup inovadora, muitas delas de base tecnológica, ela vira um pequeno acionista. Ela tem uma pequena participação acionária e pode ganhar, né, isso no longo prazo. Se a empresa der certo, ele, como qualquer acionista de uma empresa, ele pode desfrutar dos ganhos, e por conta disso a gente tem sim uma autarquia que regula, que no caso é a CVM, né, então a Comissão de Valores Mobiliários, que regula o mercado de capitais, e foi encontrando uma maneira de conseguir a aprovação da CVM que a gente conseguiu ser pioneiro no país. Então muita gente tentou fazer isso no passado, não conseguiu, e nós, em conjunto com o escritório Machado Mery, conseguimos encontrar exatamente o ponto onde a gente poderia fazer esse tipo de operação dentro da lei, de uma maneira que fosse embasado em uma regulação existente em cima de uma isenção da Instrução 400 da autarquia da CVM. Eu me lembro bem desse cenário porque o Ricardo me procurou nessa época. Eu já tinha outros amigos que tinham tentado montar alguma coisa de crowdfunding e não tinha essa base regulamentar na época, porque é o seguinte, o maior medo de um cara que entra com investimento num crowdfunding é alguma coisa de esquema de pirâmide, né? Você entra com o dinheiro, como é que você vai ver o retorno, etc. O Ricardo me procurou, na época ele me disse que estava em contato com a CVM, ela regula todo o mercado financeiro brasileiro. Então, eu fui um cara de mercado financeiro, sempre tive a CVM na minha cola e a gente sempre respeitou a legislação. Aliás, a legislação brasileira, nesse sentido, eu acho muito positiva. E aí eles procuraram o escritório de advocacia, o Machado Mery, que é um dos maiores escritórios de advocacia do país, muito envolvido também no mercado de capitais, e conseguiram achar uma solução. Então hoje a Brota Brasil, né, acho que é o primeiro crowdfunding brasileiro realmente organizado e regulamentado via CVM. Não sei se já surgiram outros na sequência, mas eu acredito que esse selo, a importância desse selo, de você estar sendo, vamos dizer assim, monitorado, dá uma segurança pro investidor, né? Para o cara que vai fazer seu aporte, vai botar sua economia para financiar alguma empresa, quem sabe lá vai virar um sócio de alguma empresa relevante lá na frente, né? Eu acho que isso é bastante importante. Agora, o Brota Brasil, ele começou há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu acompanhei bastante. Vocês hoje, eu vejo que vocês estão bastante expoentes, eu vejo o pessoal do Brota em todas as palestras sobre inovação, empreendedorismo. O Ricardo já é um grande palestrante aqui no nosso cenário. Vocês devem receber contato de inúmeros empreendedores. Eu mesmo recebo de muitos, né? Como é que vocês filtram as empresas às quais vocês vão atrás de captação? Perfeito. Bom, nós temos um desafio muito grande quando a gente fala de plataforma, né? Por que isso? Porque a CVM, ela nos solicita o tal do princípio da isonomia, que basicamente é um tratamento igualitário. Como agente intermediário nesse processo, nós temos que ter um tratamento igualitário para qualquer tipo de empresa. Então, na teoria, eu como plataforma, ou marketplace que a gente fala, que é um conector de duas pontas, no caso aqui, pessoas querendo investir em inovação e empreendedores precisando de capital semente para suas ideias e suas empresas, eu tenho que ter um tratamento igualitário, no sentido de que eu só posso evitar que uma empresa capte pela minha plataforma se ela tiver algum tipo de critério objetivo que não foi checked, que não foi cumprido, digamos assim. O papel de due diligence, né, que é o termo que a gente usa para essa análise prévia ao investimento, a gente confia muito no modelo do crowd wisdom, né? Então, uma plataforma como a nossa, que confia no crowdfunding, então, que é o financiamento da multidão, a gente confia que existe uma seleção natural e de que
Assim como o conceito do crowdsourcing, ele diz que a opinião da multidão, no limite, ela é sempre mais acurada do que de um especialista, porque um especialista ele pode ter um viés pessoal, por isso que hoje em dia ninguém olha a Barça, por exemplo, o pessoal vai no Wikipedia para buscar informação. A gente entende que muitas pessoas questionando aquele empreendedor e buscando encontrar as falhas e validar as hipóteses e premissas desse modelo de negócio que está lá captando recursos, no limite é uma opinião inclusive mais acurada do que a nossa, como gestores da plataforma. Então nós não fazemos curadoria, qualquer empresa que queira captar conosco, que se enquadre dentro dos pré-requisitos objetivos, eles podem captar e a gente deixa ao mercado, ou mesmo alguns investidores âncoras também, existem a figura do investidor âncora, que é um investidor experiente, que ele lidera a rodada e também é uma outra chancela, porque ele compartilha uma tese de investimento com os co-investidores, são aqueles projetos que tendem a ter mais sucesso. Mas nesse 1 ano e meio, como você comentou, a gente teve 100% de sucesso, né? Foram 15 captações aí com sucesso nesse 1 ano e meio que a gente nadou sozinho no mercado, não tinham concorrentes até então, cerca de 4 milhões e meio de reais captados para essas empresas e no mês passado, outubro, outras 3 plataformas lançaram suas primeiras operações, o que nos alegra inclusive, né? Porque nós somos muito pró-mercado, a gente entende que para esse mercado crescer, a concorrência ela é sim positiva e a gente pôde ganhar esse first mover advantage com uma execução muito rápida e conseguindo garantir que no longo prazo talvez nós seremos aquela plataforma de maior destaque, ou como a gente fala, o tal do winner takes all. Eu acho positivo esse negócio de ser o inovador, como vocês foram, e eu também acho positivo quando vem a concorrência, porque é um negócio que chama atenção para o teu business, né? Então, se vocês foram competentes aí nesse início, vão ter outras pessoas te copiando. Eu mesmo já trabalhei em empresas inovadoras e mesmo as inovadoras copiaram os segredos de sucesso das empresas do passado. Acho bastante positivo esse cenário e o que eu vejo assim é que esse assunto, não é que ele está banalizado, mas ele está muito, eu vejo assim, quase todo dia tem seminário sobre inovação, a gente vê. Esse final de semana, por um acaso, no jornal no estado de São Paulo, tinha a propaganda de uma imobiliária fazendo uma incorporadora, fazendo um crowdfunding para levantar um prédio aqui na Faria Lima. E me chamou a atenção que nesse anúncio estava dizendo assim, ó, isso aqui não depende da CVM. Você viu alguma coisa nesse sentido ou não? Eu não cheguei a ver, eu sei que assim, a história dos condotéis e toda a história de... Bom, o crowdfunding, digamos assim, o financiamento coletivo, né, o investimento coletivo ele não é também algo novo, né? A gente já teve no passado históricos de casos de fraude mesmo. Acho que essa que é a maior preocupação da CVM. Quando a gente fala da CVM, ela tem um papel difícil, né? O papel da CVM é difícil, é o papel do regulador e é o papel do fomentador. Então, por um lado, ele quer fomentar, ele quer desenvolver esse mercado, mas por outro lado, ele não pode deixar de ficar atento para ver se está todo mundo agindo conforme. Senão acontece o que aconteceu, um Ike Batista da vida indo ao mercado, certo? Vendendo um sonho, com um discurso muito bonito, né? Captando bilhões e bilhões de reais na bolsa e acabando do jeito que acabou. Então eu entendo a preocupação da CVM. Teve muitos casos aí, o caso Fazendas Boi Gordo, no passado, que o pessoal se utilizou dessa capitalização da multidão para cometer fraudes e a CVM se preocupa muito. No final do dia a gente está mexendo aqui com a poupança popular, por bem ou por mal. Por outro lado, existem operações sim, e hoje em dia já existe o crowdfunding de real estate. Então, existe uma vertical da nosso tipo de operação que outras 2 plataformas lançaram no Brasil, que é justamente a operação de financiamento coletivo para o mercado imobiliário. Não sei se é relacionado a esse tipo de operação, mas por bem ou por mal, o modelo de financiamento via Condotel ele não deixa de ser um pool de investidores, um crowdfunding no final do dia, certo? O que eu vejo hoje nesse cenário econômico brasileiro, um cenário difícil, né? A gente vê muita gente perdendo emprego, a gente vê muita gente precisando botar comida em casa. Nesse tipo de cenário, normalmente tendem a surgir muito mais empreendedores do que num cenário normal. Lógico, o cara não tem como fazer dinheiro para casa trabalhando no mundo corporativo, ele vai atrás de alguma coisa empreendedora. Então, assim, se há alguma coisa para se olhar com bons olhos nessa crise, são essas oportunidades de montar alguma coisa. Se o cara tem uma grande ideia, e eu já vi algumas, né? Boas ideias, outras não, outras que vão ao vento, ele vai buscar num primeiro momento, quando ele vai atrás da brota, por exemplo, o que ele precisa em termos técnicos para ser elegível ao seu produto ser vendido na sua plataforma? Perfeito. Bom, a empresa ela pode buscar a captação de recursos através do brota em diversos estágios, né?
desde o momento de ideation, que a gente fala, que é o termo utilizado, apesar dos jargões aqui, no final do dia... Tem que traduzir, hein, esse inglês. Fazer a tradução, né? Você vê que a gente acaba usando e é algo que fica muito comum de utilizar. E, obviamente, no final do dia são termos simples, mas o ideation é justamente o momento da ideação, é o momento onde você ainda está tentando tirar aquela ideia que está na sua cabeça e colocar ele num business plan. O momento do MVP, que é o Minimum Viable Product, que é quando você tem um primeiro protótipo daquele produto, é uma primeira plataforma viável, funcional, digamos assim, até um modelo onde você já validou que o teu modelo funciona e encontrou o que a gente chama de Product Market Fit, que é quando você sabe que o teu produto, o teu serviço, ele tem demanda no mercado. Então você tem um produto, um serviço que as pessoas querem e as pessoas pagam por isso e, portanto, agora o foco é em growth, é o crescimento. Então, olhando esses 4 estágios, sendo que um deles é pré-operacional e os restantes ele já está em operação, às vezes pré-receita e depois já com faturamento rodando, ela pode se capitalizar em qualquer um desses momentos. Então, é muito uma questão de como ela consegue se vender dentro da plataforma. A gente já teve captação de empresas que captaram R$100 mil com valuations ou avaliações, precificação da empresa, de cerca de R$500 mil, no momento bem inicial, então é uma precificação baixa a nível de mercado para esse tipo de negócio de tecnologia, que tende a ter uma avaliação muito, muito gorda, muito inchada, pela característica do negócio e o potencial de crescimento exponencial no longo prazo, até negócios que captaram R$1,2 milhão com valuations, com avaliações de mais de R$7,5 milhões, que já são operações que já estão 100% validadas, já é uma empresa efetivamente, já fatura, e esse capital ele entra justamente para injetar recursos para crescer e expandir e escalar, né? O termo escalabilidade é o que a gente utiliza muito nesse mercado. Então, qualquer um desses momentos ele consegue se aproveitar do Brota como uma fonte de funding, de financiamento para o seu negócio. Legal. Eu acompanho bastante essa turma empreendedora, muita gente me procura. Tem até um exemplo prático aqui, acho que eu queria visualizar ela sem o Brota e com o Brota, né? Um grupo de amigos, empreendedor não precisa ser jovem, né? O cara pode ser mais velho, não tem idade para empreender, mas eu tive um grupo de amigos aí de 40 anos para cima que desenvolveram uma ideia. O pessoal era de Piracicaba, frequentou a Exalc, e eles eles estavam com na cabeça que o consumo de cana-de-açúcar poderia ser algo bacana no mercado local. E eu olhei a ideia e falei, não, realmente, quem viajava para a fazenda quando era mais novo, ia lá, comprava cana. Enfim, essa conversa começou há 1 ano e meio, 2 anos atrás. A turma foi desenvolver o produto, eu não me inteirei naquele momento. E eles conseguiram achar uma forma de colocar o produto na prateleira do supermercado. Acho que eles investiram num primeiro momento com recursos próprios, algo como R$200 mil, e tinha um desafio óbvio da aceitação do produto. O produto ainda está em fase de divulgação, eu vou falar depois. Mas para essa segunda fase da distribuição do produto, essa turma precisava levantar R$500 mil. E eles fizeram um roadshow com Family and Friends, né, com os amigos e família. Esse produto chegou em mim, essa captação, essa necessidade de captação. E na época eu me lembro, eles queriam levantar R$500 mil, já tinham investido R$200 mil, e isso daria uma ideia de algo como 10 a 15% do valor da empresa, né? Para chegar no valor da empresa a gente estava falando ali de R$7 milhões, é isso? Eram 10%, eram 700 mil, exatamente, uma empresa valendo R$7 milhões. Teve bastante questionamento, se era isso mesmo, se não era, o quanto realmente o valor da ideia gerava valor no negócio, porque no final o empreendedor ele tem o sonho, né? É super importante o sonho, e às vezes vem um cara de fora para falar sobre a realidade, né? Aonde você quer chegar, como você vai chegar. Bom, resumo da ópera. Nós levantamos R$500 mil com 3 investidores. Eu fui um dos investidores, até o que eu chamo de investidor anjo, porque a gente estava assim quase que na primeira fase do projeto. E a gente precificou naquele momento isso aí, se eu não me engano, 25% da empresa. E colocou objetivos na área de distribuição para o produto. Tá bom, então se vocês querem vender cana-de-açúcar, nós vamos vender nos lugares boutique ou nos lugares de distribuição ou nos supermercados de rede. Tua capacidade de produção é viável para 2 meses ou para 10 anos? Enfim, fomos como conselheiros contribuindo nesse processo, né?
E o produto, que é a cana-de-açúcar comestível, ele começou a ser vendido aí nas grandes redes de supermercado, principalmente nas de alto poder aquisitivo no primeiro momento, né? O Grupo San Marché, Empório Santa Maria, Empório Santa Luzia, num preço adequado ao consumidor, que é coisa de R$6. E os caras estão muito satisfeitos com o desenvolvimento do produto. Apesar de ter atrasado aí 1 mês e meio, 2 meses o cronograma. Agora, vamos dizer que num segundo momento esses caras precisem captar R$2 milhões, porque o desafio de distribuição de produto no varejo aqui no Brasil é muito forte. Ele pode buscar o Brota Brasil? Perfeito. Vamos lá, antes eu quero também fazer um comentário em um dado muito interessante que você comentou, que acho que fica também aí de dica para os nossos telespectadores aí que estão nos assistindo hoje, que realmente não tem idade para empreender, né? Então eu brinco, eu estou com 28 anos, apesar dos cabelos brancos, mas os dados mostram que os empreendedores que mais têm sucesso, tanto aqui no Brasil quanto no Vale do Silício, a idade média é de 35 a 45 anos. Não é os Mark Zuckerberg, né? A galera ficar com uma imagem de que o jovem é aquele empreendedor que tem sucesso. Pelo contrário, às vezes vem um executivo de mercado, um empresário que traz anos de bagagem numa indústria e quando ele empreende, ele cria o tal das scale-ups, que é um novo conceito das empresas que crescem consistentemente ao longo dos anos, são aquelas que mais geram emprego e mais geram renda e mais crescem e rodam a rodinha da economia do país. Com relação à tua pergunta sobre o funding, de fato R$2 milhões é um estágio onde para a plataforma ele é um pouco arrojado. Tá? A gente tem aí acordado com a CVM que o limite de captação para esse tipo de mini IPO, esse tipo de oferta pública direta, que é isenta de registro junto à CVM, isenta de comunicação de prospecto, isenta de intermediação bancária e listagem dessas ações, desses valores imobiliários em mercado secundário, ou seja, uma operação, uma oferta pública, um IPO de maneira direta que a gente faz, pode ser feito destinado para, primeiro, micro e pequenas empresas e, segundo, cuja captação não exceda 2,4 milhões, que é um número meio aleatório aí, né? Porque era 2/3 dos 3,6 que configuram uma empresa de EPP, de pequeno porte, 3,6 milhões de reais de faturamento no ano. Esse número vai mudar, tá? Então vale a pena ressaltar que junto com a CVM a gente já tem aí uma instrução normativa específica para esse tipo de operação que já passou pelo colegiado e deve ir para a audiência pública no começo do ano que vem, o que traz ainda mais compliance, mais segurança para esse instrumento de investimento e essa nova classe de ativos, né? Que agora você, assim como na Bolsa de Valores, você consegue investir em startup tickets pequenos e ter esses papéis e se tornar um pequeno investidor anjo com tickets menores, tirando fricção e facilitando para que mais pessoas possam se inserir nesse meio. Mas uma captação de R$2 milhões, eu diria que eventualmente o melhor lugar para você buscar seria num fundo de capital semente ou mesmo bater num fundo de venture capital. No Brasil, existe um gap muito nítido, que é no que a gente chama de seed. Né? Então, depois dos R$500 mil até 1,5 milhão, 2 milhões, a gente tem um desafio muito grande de levantar esse capital no Brasil. Por quê? Porque é muita grana para um investidor anjo, que é uma pessoa física, que coloca capital próprio, e é pouco dinheiro para um fundo de venture capital, né? Cujo ticket costuma variar de 1 milhão a 4 milhões de dólares, então de 5 a 15, 17 milhões de dólares, então um cheque pequeno. Então o Brota quer se inserir nesse gap, a gente quer poder entrar nesse gap, mas hoje a gente ainda precisa crescer muito essa base de pessoas para investir, para que a gente consiga fechar esse round com sucesso. E normalmente quando o dinheiro é captado por uma empresa, ele tem um prazo de maturação ou não? Ele tem o prazo da captação, você diz, ou o prazo de investimento? De investimento, na verdade. Porque assim, a captação eu sei que você acho que hoje eu vejo que você coloca no site as empresas que vocês estão olhando, depois você vai passar até o site e durante um tempo tem essa captação, vocês definem um prazo. Isso. Perfeito? E depois o prazo, que eu diria assim, não seria de desinvestimento, porque não é um private equity, mas assim, para o negócio maturar, tem esse prazo ou não? Esse prazo não existe. Tá? Na verdade, o que existe é o seguinte, quando o investidor ele coloca o dinheiro, nós optamos no Brasil por utilizar como instrumento de investimento para formalizar essa relação entre as partes um título de dívida conversível. Ou seja, num primeiro momento, quando ele faz o aporte de R$1.000 a R$100 mil, ele vira um credor daquela empresa. Ele detém um título de dívida, um contrato de mútuo conversível em ações, cujo prazo, sim, aí tem um prazo de maturidade que é de 3 a 5 anos normalmente. Então, durante esse período, se a empresa quebrar e deixar algum passivo,
os bens na física daquele investidor anjo estão resguardados, que a maior preocupação é uma desconsideração da personalidade jurídica. Quando a gente fala de empresas que são sociedades empresárias limitadas, né? Uma SA ela já tem uma governança, ela tem uma divisão melhor sobre os sócios investidores e os executivos fundadores que estão lá tocando a operação, certo? Entretanto, quando a gente fala de expectativa de retorno, é algo extremamente difícil de você ponderar. Todo investidor anjo ele tem uma estratégia de portfólio de investimento, então toda vez que ele entra, ele pretende entrar, ele sabe o preço que ele está entrando e ele tem já em mente uma estratégia de saída, quem que é um potencial comprador daquela empresa, ou será que aquela empresa é elegível para abrir e fazer um IPO num Bovespa+, dali X anos, ou será que um Private Equity poderia se interessar? Então ele tem essa ideia. No modelo do crowdfunding, além de ser muito difícil a gente ponderar isso, a gente percebe que os investidores, eles não se atentam muito a isso. No final do dia, como o valor é menor, eles meio que investem e falam, bom... Quase que se fosse uma opção, você acha? Uma opção de ganhar ou perder, assim, um tiro na... quero dar um tiro, se esse negócio der uma porrada, eu estou bem. Se não, eu perdi um dinheiro, tudo bem, apostei nos empreendedores. É muito disso. Quando a gente fala de investimento anjo, que aí o camarada ele realmente bota uma porcentagem maior do portfólio disponível de investimento dele, aí obviamente é investimento puro. No crowdfunding, quando ele está falando de 5 mil reais, 10 mil reais, ele vai apostar em 5, 7, 10 empresas. É um capital que muitas vezes ele pode se dar o luxo de perder. Valendo ressaltar que, assim, para todos vocês que estão pensando em investir em startup, é uma classe de ativos, é um investimento de altíssimo risco. Tá? Grande parte das empresas quebram nos primeiros 2 a 3 anos. É um ativo sem liquidez, certo? Então você tem aquele, você casa com a empresa, você investe naquela empresa, você não consegue, assim como na bolsa de valores, depois revender e transformar isso em capital de maneira tão simples e de longuíssimo prazo. Então você tem que ter um time frame, você tem que estar disponível, é um capital que não pode fazer falta para você. É um capital que praticamente você coloca, você investe em 10 empresas, pela estratégia de portfólio de investimento em venture capital, em capital de risco, 6, 7 delas vão quebrar, que a gente chama de write-off, 2 delas eventualmente vão break-even, chegar no ponto de equilíbrio e virar às vezes um lifestyle business, vai gerar um pouquinho de dividendos, mas ele sempre vai manter naquela crescente e nada muito especial, e eventualmente uma delas é a grande porrada que a gente fala, que vai pagar todo o lucro do outro portfólio e ainda trazer um lucro para você como investidor anjo. Isso aí é um negócio delicado. Assim, eu trabalhei muitos anos com ações, né? E a gente sempre tinha a sensação no Brasil, principalmente na década passada, que tinha que se ter dinheiro em ações no Brasil, porque é um país emergente, as empresas crescendo, e nós realmente tivemos uma abertura de mercado muito forte na década passada, com inúmeros IPOs. Quem não se lembra da Natura, BMF Bovespa, Gol, até agora virou Latam, mas todas as empresas de siderurgia tiveram, assim, cresceram muito, mineração, petróleo, etc. Nós tivemos 10 anos de bolsa muito forte, que foi ali pós-Lula, até a crise americana, depois a gente tiver uma recuperação, e de lá para cá o mercado acionário brasileiro teve um monte de oportunidades, mas foi uma tristeza, né? Principalmente pensando num país como o Brasil, onde a taxa Selic oscila, chegou a 7,25% ali com a Dilma forçando a barra 2 anos atrás, hoje está em 14,25% com o nosso cenário recessivo, com PIB menos 3, com PIB talvez menos 2 no ano que vem. Então, o mercado de ações, óbvio, tem oportunidade. Surgiram as empresas de educação no meio desse caminho, mas as incorporadoras e consultoras estão no limbo, né? As siderúrgicas voltaram, hoje valem 10% do que valiam há 5 anos atrás, a própria Vale do Rio Doce hoje vale 20% do que valia há 5 anos atrás, a Petrobras vale 20% do que valia há 5 anos atrás, isso sem se contar o custo de oportunidade. Então, quer dizer, o meu conselho, como eu já fui gestor CVM, né? Eu já fui gestor de portfólios. Então, assim, o dinheiro para se alocar no crowdfunding é um dinheiro que você não vai precisar no curto prazo, que você realmente acredite num projeto. Eu acho que assim o melhor caminho é você conhecer o empreendedor, né? Você conhecer o projeto e que seja alguma coisa que você tenha um cheiro que pode dar certo lá na frente. Você não vai nunca ter essa certeza, nunca você vai saber se o projeto vai dar certo lá na frente, senão eu, Juliano, investiria em todas as empresas, né? Eu tenho essa cabeça de pegar esses empreendedores, essas startups, botar uma aposta nesse negócio, algum projeto que me interessou, que eu gostei, eu boto um dinheiro que, se eu perder esse dinheiro, eu lá na frente não vou chorar por causa disso. Por outro lado, se daqui 3 anos o cara me transformar 20, 50 mil reais em 2 milhões, vai ser o que aquele cenário que muda a sua vida, né? Outro dia eu li uma reportagem interessante dizendo o seguinte, que o Bono Vox, cantor do U2,
ele ganhou mais dinheiro com a grana que ele botou no Facebook do que com a carreira inteira de 35 anos dele no YouTube. Então, assim, óbvio, falar hoje de Facebook, Uber, Airbnb, que são empresas, Twitter, né, são empresas que têm poucos funcionários, né, e têm um acesso a milhões de pessoas, né, acho que o Facebook tem mais de 1 bilhão de pessoas. Eu fico vendo muito jovem querendo achar qual que é o app da vez, né, se é empresa de tecnologia, etc. E assim, a minha mensagem, né, eu sou um cara que não entendo muito de tecnologia, apesar de flutuar bem nesses ambientes internéticos aí de LinkedIn, Facebook, Uber, né? Hoje eu vim aqui para o estúdio de Uber, mas assim, tem muita oportunidade no mercado fora do mercado de tecnologia, né? Tem muita oportunidade fora do mercado de tecnologia. Nesse cenário de crise, normalmente, não empresas, startups, mas startup às vezes precisa de mais aporte, mas assim, tem muita empresa pequena em dificuldade, que você pode fazer um aporte de capital e ter um negócio bom para maturar em 2, 3 anos. Né? A hora que essa crise der uma barrigada e voltar, uma hora nós vamos sair dessa crise. Talvez não seja no ano que vem, talvez não seja no outro, mas assim, essas crises elas acontecem a cada 10 anos, a cada 20 anos elas vêm forte. No Brasil nós estamos numa contramão em relação ao mundo, mas assim, o cenário no Brasil hoje ele é muito favorável a você deixar teu dinheiro na renda fixa, no CDI. Nós estamos falando de um juro a 14,25%. A gente consegue comprar título do governo a 110, 120 CDI para o longo prazo. Então não faz sentido, teoricamente, você colocar dinheiro em risco, a não ser que seja uma grande oportunidade. Eu olho esse tipo de oportunidade todos os dias, eu troco muita figurinha com o Ricardo, com outros amigos empreendedores. A gente já teve a chance de trabalhar em empresas empreendedoras, a gente sabe como é que é essa veia, mas, obviamente, infelizmente, assim, é quase que binário esse cenário, porque chega gente pra gente com um negócio completamente impossível, ou que não encanta, ou que não faz sentido financeiro, né, na hora que você bota no papel, e chega a coisa que, pô, com um investimento pequeno você pode ter alegria lá na frente. O negócio é ter peito e saúde para enfrentar esse cenário desafiador em que nós estamos vivendo, né? Agora, Ricardo, o que você acha? Você acha que o empreendedor hoje, em geral, né, ele se preocupa com a situação econômica do país? Eu entendo assim, o empreendedor ele é obrigado a ir atrás, a ver. Mas você acha que o cara está capacitado para empreender, em geral? Legal, acho que essa é uma pergunta muito boa, é uma pergunta difícil de responder, né? Essa que é a verdade. Por quê? Porque eu estou enxergando de tudo. Tá? Então, uma vez que eu estou à frente de uma plataforma onde eu recebo assim, mais de 20, 30, 40 projetos a cada 3, 4 dias via plataforma, a gente acaba vendo que assim, o Brasil é muito grande, né? O Brasilzão é muito grande, tem gente empreendendo no Brasil inteiro. E existem duas características que você inclusive falou no começo, que é você pode empreender por necessidade, épocas de crise, as pessoas perdem emprego e aí elas não têm outra opção a não ser empreender e fazer alguma coisa para tirar algum sustento e sobreviver. E existe, obviamente, um empreendedorismo por opção, que é aquele empreendedorismo que é realmente um estilo de vida. Né? A gente fala que empreender é muito mais do que você fazer o teu negócio. Empreender é uma atitude. Né? Empreender é muito a maneira como você leva o teu dia a dia, é a maneira como você faz o seu negócio. E isso começa, muitas vezes, na sala de aula. Isso que é muito engraçado. Então eu quero entrar na questão de o brasileiro está preparado para empreender? A resposta ela é sim e não. Né? Por um lado, o Brasil, como nunca antes na história desse país, o empreendedor, o jovem brasileiro está preparado para empreender e assumir desafios e de fato poder aplicar uma série de conhecimentos hoje em dia. Para quem quer empreender, você tem a Endeavor aí, você tem o Sebrae aí, você tem o Senai, edital de inovação do Senai, você tem locais onde você consegue buscar conteúdo relevante, você tem portais aí, geração de valor do Flávio, você consegue buscar inspiração, ferramentas e conhecimento para que você consiga fazer o seu negócio ser um sucesso. Entretanto, quando a gente vai agora para a estrutura institucional da universidade, diferente de outros ecossistemas empreendedores como no Vale do Silício, Israel e por aí vai, a gente ainda tem docentes, professores lecionando em sala de aula sobre o tema empreendedorismo. O que, na minha opinião, deveria ser empreendedores de fato que, assim como nos Estados Unidos, são aqueles caras que fundaram Uber, que fundaram Airbnb, que fundaram grandes empresas
que estão em sala de aula, Peter Thiel, em Stanford, em Berkeley, dando aula sobre como é empreender. Então eu acho que assim, o empreendedor brasileiro está mais preparado do que nunca. Por outro lado, ele poderia ainda evoluir bastante, tem muito espaço para evolução, e o empreendedor tem essa deficiência de olhar macro. O que você está querendo dizer talvez é que o empreendedorismo não seja um negócio acadêmico, né? Ele não é um negócio acadêmico, ele talvez, você comentou isso, eu fui palestrar agora em 3, 4 faculdades aí nesse curto prazo, e eu percebo que o aluno brasileiro, assim, eu fui na Mauá, fui na GV, fui na FAAP, fui no INSPER, assim, a turma é interessada, mas ainda é crua. E quanto mais gente já qualificada, sejam os executivos de sucesso no mercado, sejam os caras que foram sócios de algumas empresas, puder ir lá trocar suas figurinhas com os alunos, eu acho que esse é um ambiente mais promissor. Porque o que eu percebo, isso eu já comentei até num outro programa, é que a minha geração de 20 anos atrás, acadêmica, o sonho da turma era ir para o mercado corporativo, era ir para o mercado financeiro, para o mercado de propaganda e marketing, para as grandes empresas. E hoje, quando eu chego nas faculdades, se fala muito mais em empreender, em ser dono do próprio nariz. É óbvio que a turma vai dar muita cabeçada, vai demorar para ganhar dinheiro, tem os cases de sucesso, sempre os cases de sucesso são os mais explorados, mas eu acho que assim, esse intercâmbio entre o aluno, a academia e o cara do dia a dia é muito importante, e trocar esse conhecimento é muito importante. E por isso que eu valorizo muito os caras que vão atrás de coaching, de mentoring, né? Para tentar entender, assim, o pessoal me procura, né, para dar uma direção, o que fazer com a sua profissão, com a sua carreira, porque, assim, de novo, o sonho de um talvez seja montar uma garagem e dar dinheiro, ou de outro é ser executivo do JP Morgan, né, ou da Nestlé. Eu acho que o cara tem que surfar as duas ondas, principalmente no começo de carreira, para entender se ele tem capacidade de empreender. Porque empreender é o seguinte, é você chegar no escritório e ligar a tomada do telefone, é você ligar para um cara vir ligar seu computador, ligar na tomada, se faltar luz, como é que você faz? Não tem férias, né? Então é um negócio super delicado no início, não é para qualquer um. E outra, lidar com a ansiedade do teu projeto dar certo é muito delicado. Você tem que ter um preparo, você tem que ter alguém te assessorando, você tem que ter alguém te monitorando e te dizendo que a vida às vezes demora a correr, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na Redding Grifo, que foi uma corretora muito grande no passado, um projeto que eu não deixo de chamar de empreendedor, porque tinha sociedade dos sócios majoritários e minoritários, e um dia essa empresa teve um evento e foi vendido para um banco. Poxa, fantástico, foi uma história maravilhosa, numa hora que o Brasil estava bombando, etc. Nós trabalhamos agora, a gente estava em outra empresa que o Ricardo acompanhou bastante, foi o case da XP Investimentos, que é uma empresa que recebeu 2 aportes, ela não foi vendida para um banco, ela recebeu 2 aportes de private equity, se capitalizou, era uma partnership, é uma empresa que vamos dizer assim, é a empresa do momento no mercado financeiro. Agora, muita gente que trabalha nessas empresas não tem a chance de virar sócio da empresa. Então ela não se sente empreendedora como a empresa ela não se sente participando do evento, e aí vai buscar outros caminhos. Por isso, né, que a gente sempre discute esse ambiente, o que é melhor, né? Você ser empreendedor ou ser executivo, né? Você seguir uma carreira numa empresa e seguir uma carreira empreendedora. E eu acho que aí é o seguinte, você tem que dar cabeçada nos dois ambientes para ver para que lado você corre, para que lado você vai, porque não tem a fórmula correta, né? Talvez procurar... eu sempre lembro, eu tenho 40 anos, eu vou atrás de coaching sempre para me adequar, para me renovar, para achar o momento que está a minha carreira. Hoje eu sou um empreendedor, né? Eu tenho uma road, eu invisto em várias empresas dessas que o Ricardo citou. Eu acho uma oportunidade no mercado brasileiro você achar alguém que traga talvez esse negócio filtrado, apesar que esse negócio está aumentando muito no Brasil. A gente fala hoje com muita gente querendo empreender, com muito projeto bacana. E uma coisa que eu também acho que eu valorizo é que os empreendedores têm já uma comunidade entre si e eles torcem, né, a favor dos seus business irem dando certo. Lembrando que empreender hoje não é só falar de tecnologia, app digital para vender para Apple, não sei o que, né? Todo mundo pensa em Apple, Facebook, e tem muita oportunidade no mercado da economia real. Eu vejo todo dia posto de gasolina, produto para consumo, enfim. Tem muita coisa, então você não pode fechar a caixinha. Acho que o cenário do empreendedor
caixinha aberta, olhar para muita coisa, entender o cenário, entender as oportunidades e se relacionar, seja via rede social, seja via presencial, né? Então, eu assim, acho que hoje o cara não pode deixar de ter um LinkedIn da vida, que é um balcão de negócio, não é um balcão de currículo, é um balcão de negócios. Ele tem que ter um seu Facebook da vida, o Instagram, sei lá, qual rede o cara gosta. Mas para ele se relacionar, para chegar nos caras que tem o canal, que tem o investimento, para subir degrau, eu acho que vale a pena frequentar essa turma, né? A gente faz bastante isso. Sim. Você sabe que acho que eu quero pegar 3 desses pontos que você comentou, que eu concordo plenamente, né? O primeiro deles é a questão do mentoring, né? Então, é um conceito muito forte lá fora e que no Brasil cada dia mais cresce e que faz total sentido, né? Você que é um jovem empreendedor e que está começando o seu negócio, às vezes a gente é um pouco cabeça dura, a gente acha que é dono da verdade, que a gente sabe. E muitas vezes quando você senta, e eu aconselho assim, todo mundo que vai empreender, na minha opinião, deveria ter um mentor. Porque você consegue aprender. Você consegue aprender e evitar erros que aquele empresário, executivo já cometeu no passado. Você encurta e consegue chegar no crescimento de maneira mais rápida através dessa troca de informação. A mentoria ela faz total sentido. Outro segundo ponto interessante que você comentou, que eu concordo plenamente, é a questão de não se empreender só em tecnologia, né? Tem muito, ficou hypado, né? Hype, né? Então é legal empreender em tecnologia, o novo Facebook. E a verdade é que, de fato, inovação ela pode acontecer em qualquer setor da economia, em qualquer segmento, em qualquer indústria. A inovação ela pode acontecer no modelo de negócio. Fazer a mesma coisa, só que de maneira diferente, com um modelo de negócio diferente, você consegue mudar. E hoje em dia, o que a gente fala muito é que produto comoditizou um pouco. Então é muito no serviço, é como você atende o cliente, é como você leva essa empresa, a estratégia que a gente fala go to market, como você acha esse cliente e atende ele da melhor maneira possível. Então, empreender, sim, tem oportunidades em qualquer área possível e imaginável. Tá? Eu acho que esses 2 conceitos são conceitos que fazem, enfim, total sentido, deixar muito frisado na cabeça. Você está falando talvez é a experiência que chega no cliente. Quando você vende a experiência, todas as empresas que eu trabalhei do mercado financeiro, a gente tentou vender experiência para o cliente. Exato. Porque você atingir massa, né, demora para você achar a tua chave, você vai para um lado, vai para o outro, você vai nichar, não vai, você vai usar a internet, não vai, você vai querer relacionamento pessoal, não vai. E assim, o que eu vejo, lógico, nas empresas que querem ter um crescimento para anos ou serem empresas duradouras, né, ela tem que trabalhar com um público fiel e em massa, né? Mas a gente já viu muitas empresas tradicionais acabarem, né? Eu lembro a máquina de escrever Olivetti não existe mais hoje em dia, né? A Kodak acho que não faz mais máquina, não faz mais máquina com filme, né? Então assim, são coisas que a gente jamais pensou. E a gente vê produtos novos. Hoje, outro dia eu fui num supermercado essas casas de produtos naturais. Tem inúmeras marcas de produtos naturais que aqui, eu acho que no Brasil ainda é muito pouco, é muito caro o produto. A minha sensação é que quando você vai para os Estados Unidos, né, você falou aí do Vale do Silício, você vai lá, você come tudo com o mesmo preço da comida que não é orgânica, né? Então eu acho que o Brasil tem muito espaço. Eu me lembrei agora, né? Com histórias inovadoras aí no curto prazo, que receberam bons aportes, foi o suco do bem, aquele sorvete de leto, todo mundo tentando trazer alguma fórmula nova, mesmo o sorvete Rochinha, que todo mundo conhece na praia, já recebeu aportes. Então assim, as empresas, às vezes elas aparecem meio nichadas, pequenas, já trazem um produto já pensando lá na frente, será que eu vendo esse produto para Coca-Cola daqui lá? Será que eu vendo um produto para Unilever lá na frente? Né? Será que eu vendo para Johnson Johnson? Né? A gente está vendo grandes aquisições. Ontem a JBS, o grupo JBS anunciou a compra da Havaianas, né? Nessa situação aí que a Camargo Corrêa precisava se desfazer de alguns ativos. Então assim, oportunidade tem. Eu não pensaria logo assim, pô, eu quero fazer um negócio gigantesco, né? Eu acho que assim, o cara tem que fazer um projeto que, pô, vá pagar a tua conta. No primeiro momento, o empreendedor ele precisa pagar a conta dele, né? Ele precisa desenvolver, pagar o investimento, calcular, pô, eu vou investir nesse projeto aqui 2, 3 anos. Será que é um negócio que lá na frente vai me trazer alegria? Mas os grandes empresários que eu conheci na minha carreira, como colaboradores, como clientes, como parceiros, assim, ninguém me contou a fórmula do sucesso, né? Muita gente, pô, foi com um negocinho, ou a família lá atrás teve a chance de empreender, o negócio passou de pai para filho,
outros foram grandes executivos, outros às vezes saíram do negócio que era o principal. Por exemplo, na Reding Grifo a gente era uma corretora e a empresa virou um case de sucesso com serviço, atendimento, produto e performance. Como? Com abertura de mercado, fundos de investimento, foi uma grande asset que desenvolvia jovens e a gente cresceu naquele ambiente de Brasil daquela década que os empresários que eram, vamos dizer assim, os caras ricos no Brasil ficaram muito ricos, surgiram os bilionários brasileiros depois dessa onda de IPOs aí que a Bolsa proporcionou. O Ricardo comentou também sobre o Bovespa+. O Bovespa+, é um projeto da Bolsa que quer fazer captações menores no mercado para empresas de menor porte. Esse negócio ainda não decolou. Então tem um gap enorme no Brasil entre o empreendedor pequeno, que precisa de pouco dinheiro, o cara médio, o cara que vai para o Venture Capital, o cara que vai para o Private Equity, que é uma boleta maior, que é o cara que depois vai sair lá na frente num IPO. Existem muitos gaps, muitos buracos ainda de oportunidades e vale a pena todo mundo que for atrás seja de 500 mil, de 100 mil, de 5 milhões, entender quais são esses gaps para sempre ter um horizonte lá na frente, né? Eu acho que ir de peito aberto é preciso, mas também você não precisa se jogar do abismo, né, Ricardo? Perfeito, perfeito. Essa questão do Bovespa+, acho que é muito interessante, né? Realmente você deu alguns dados sobre a Bolsa brasileira e entristece um pouco, né? Nós como brasileiros, a gente olha a Bolsa no mundo inteiro e a gente olha o tamanho da nossa Bolsa e passar um ano sem IPO, a gente olhando no passado um IPO, né, da Urufino, acredito, é complicado, né? A gente no final do dia você vê um mercado onde o mercado não está aberto, aí, inclusive para a estratégia de saída de private equity. Né? Recentemente, há 2 semanas atrás, a Nasdaq comprou a Second Market. A Second Market basicamente é uma plataforma que possibilitava o trading de private equities, certo? Então, nessa plataforma você poderia comprar ações de empresas de capital fechado, muitas vezes pré-IPO, né? Ações do Facebook, ações do Spotify, enfim, empresas que estavam bombando e você conseguia tradar. Era um mercado de balcão organizado secundário e a Nasdaq, que é uma das bolsas nos Estados Unidos, comprou essa plataforma. Então a gente vê que existe do nosso lado como Brota também a possibilidade de estar junto com a BMF Bovespa, bridging esse gap e conectando, né? O Bovespa+, é um projeto que de fato ainda não decolou, né? A gente deve ter o quê? 12, 13 empresas listadas, acho que a Senior talvez é aquela que mais se destacou dentre todas elas, e de qualquer forma existe ainda um gap grande e sem dúvida a gente está trabalhando aqui no comecinho, mas se a gente começa a ajudar as empresas a entenderem o que é o mercado de capitais e como você já nasce com a melhor governança e estruturado da melhor maneira possível, a fim de garantir que melhores práticas possibilitem que ela se alavanque no mercado em um período mais curto de tempo, mas obviamente o mercado precisa ajudar e obviamente a estrutura precisa ajudar. Né? Uma estrutura onde te onera custos e complexidades iguais a de um IPO, de uma abertura de capital de R$1 bilhão versus uma menor de 60, 80 milhões de reais, de fato a conta não fecha. A gente teve, Ricardo, assim para complementar o que você está falando, a gente teve 6, 7 anos de ouro para o mercado brasileiro de ações, que foram de 2002 até 2009 mais ou menos, acho que quase 100 empresas abriram capital, tinha abertura, o investidor estrangeiro entrando muito forte no Brasil, que a Bolsa Brasileira é muito dependente do capital estrangeiro, só que é o seguinte, a Bolsa Brasileira em pessoas físicas, ela não aumenta há muitos anos. Ela teve um gapzinho aí de alegria com os fundos imobiliários há 2, 3 anos atrás, mas assim, o investidor brasileiro tem medo da Bolsa, não tem cultura de Bolsa, é muito diferente do mercado americano, onde o cara pega ele não bota dinheiro na poupança, ele bota o dinheiro na Bolsa, ele pega dinheiro emprestado no banco para botar na Bolsa. Por quê? O juro lá é 0,25. Aqui o juro é 14,25. O brasileiro ainda investe muito na poupança, que é um absurdo, porque a poupança hoje paga 70% desses 14,25, 80%, assim, não dá para deixar dinheiro na poupança, isso eu falo em todas as minhas palestras, reuniões, assessorias, não deixe seu dinheiro na poupança. Você também não precisa tomar risco num primeiro momento, mas assim, como brasileiro, a gente tem que torcer muito para o mercado institucional brasileiro, seja via governo, assim, ele melhorar, ele ficar mais sério. A Bolsa Brasileira precisa crescer para ter mais financiamento para as empresas grandes, médias e para fomentar esse mercado pequeno. Porque hoje, de novo, um cara
que entra como angel investor, às vezes ele vai lá, vou botar um pouquinho, mas se eu perder não tem problema. Quando a cabeça dele assim, não, vou botar dinheiro nessa empresa, porque eu realmente quero ver essa empresa dar uma porrada e ser talvez um grande grupo empresarial daqui a 10 anos. Então, assim, a nossa torcida aqui vai para o mercado de capitais brasileiros evoluir muito para trazer alegria para as próximas gerações, tá certo? Sem dúvida. Ô, Ricardo, eu vou aproveitar que o mercado, estou vendo aqui que o pessoal está me chamando, a gente está com os últimos 5 minutos. Eu queria que você deixasse o seu contato, como as pessoas te encontram na Brota, como as pessoas te chamam para fazer as suas palestras, que eu acompanho pelo Brasil inteiro. Dá um pouquinho aí da tua biografia. Legal. Bom, primeiro, Julie, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Para todos vocês aí que quiserem conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, acesse www.brota.com.br. Lá você que é uma pessoa física, que quer investir em inovação, você pode olhar várias empresas aí, não necessariamente de base tecnológica, a gente tem qualquer tipo de empresa, alimentos para cães e gatos orgânicos e naturais, a gente tem móveis de design, a gente tem micro franquias, a gente tem projetos dos mais diversos tipos para todos os gostos. Então, fica o convite para todos vocês acessarem e conhecerem. O meu contato é ricardo.politi, P-O-L-I-T-I, @brota, novamente com 2 os.com.br, onde também eu estou à disposição para, seja você empreendedor ou investidor, para que a gente possa trocar figurinhas, eu possa, de alguma maneira, passar um pouco desse conhecimento que eu adquiri ao longo desses 1 ano e meio de operação junto ao Brota, para poder tirar dúvidas e poder saber também, inclusive você empreendedor, como você pode se utilizar do Brota para se capitalizar, né? Como o Julie comentou também, eu faço algumas palestras relacionadas à inovação e acesso a capital, e fica também o convite aí para vocês para conhecer o nosso programa de televisão. Então a gente está aí de terça a sexta-feira, das 10h30 da noite às 10h45, programas rápidos de 15 minutos, na Record News, um programa sobre empreendedorismo e inovação que chama Meu Start. Eu sou sócio desse programa, sou um dos apresentadores, e também é um local muito bacana para você aí consumir um pouquinho mais desse conteúdo relevante e bacana para te inspirar, enfim, para trazer as ferramentas necessárias para que você, de novo, tire essa ideia do papel, abra aquela gaveta, ache aquele projeto que está há 2, 3 anos lá engavetado. E eu acho que, é como você falou, Julie, é em momentos de crise que as oportunidades surgem, né? Quem está bem preparado para esses momentos é aquele que vai conseguir surfar na crista da onda. Então, não se deixe desanimar por esse momento complicado. Agora é o momento de você se munir com conhecimento, se preparar, botar a mão na massa. Não é o momento de demitir, é o momento de expandir, de investir e vai em frente. Eu assino embaixo tudo que o meu amigo Ricardo aqui falou. Eu acompanho esse cara no dia a dia, é um cara empreendedor, é um cara desafiador. Ele me provoca também, porque eu estou empreendendo bastante, eu vejo bastante coisa. E deixar esse contato aberto, né? A gente está fazendo esse programa interinamente, então quem quiser acompanhar o Juliano, eu tenho uma página no LinkedIn, é o Giuliano PR, Giuliano com G-I-U e 2 N's. A gente tem uma página da empresa no Instagram, é a GP3O Investimentos. Nós estamos ainda providenciando o nosso site, né, com todas as novidades. E é um prazer enorme estar aqui com vocês. Nós vamos voltar a falar sobre empreendedorismo, vamos voltar a falar sobre cenário, sobre mercado financeiro aí nas próximas semanas. Eu agradeço a tua atenção, a tua audiência e até a próxima. Um abraço. Obrigado, Julie. Obrigado, Ricardo. Prazer.